Vocês sabiam que a metformina é a medicação mais utilizada para o tratamento do diabetes mellitus do tipo 2? Por isso é fundamental a gente conhecer detalhes sobre essa medicação. Doses, indicações, contraindicações, efeitos colaterais e uma das perguntas que os pacientes mais nos colocam, qual o impacto no peso que ela tem. Isso e muito mais vai ter agora aqui no canal do Yellow Book. Oi pessoal, eu sou o Dr. Alexandre Câmara, sou endocrinologista aqui da Sanar e estou hoje aqui para apresentar a série Para que serve o medicamento. Vamos iniciar com a metformina, como eu falei, uma das medicações mais prescritas para o tratamento do diabetes. Mas antes de qualquer coisa, não esquece, aproveita e já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ter esse e muitos mais vídeos falando de medicações fundamentais no seu dia a dia. Então vamos lá, falando sobre a metformina. De que classe é ela? Ela é das classes das biguanidas. E que outras medicações tem nessa classe das biguanidas? Mas nenhuma, ela é única. Já teve outras no passado, mas já saiu do mercado. A metformina é a única medicação dessa classe. E como que ela age? Ela age através de ativação da proteína quinase ativada pelo monofosfato de adenosina. Muito estranho, a gente vai resumir. Ativa a MPK. E o que é que acontece quando ela ativa a MPK? Ela melhora a sensibilidade do organismo à insulina. Isso é muito bom, porque ela aumenta a captação e a utilização periférica da glicose, ou seja, a glicose entra nos músculos, entra nos órgãos e sai do sangue, ou seja, diminui a glicemia e diminui a produção hepática de glicose. É como se o fígado entendesse, olha, tem glicose aqui, não preciso mais produzir. Então isso também impacta em reduzir a glicemia. Além disso, tem um outro ponto importante. Ela diminui, de maneira moderada, a absorção da glicose intestinal. Então isso também é um ponto importante. Isso faz também com que dê alguns efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, que a gente vai falar mais na frente, mas que é a principal limitação para o uso da metformina. E em relação à sua farmacocinética e farmacodinâmica. Então, qual é o melhor momento do paciente tomar a metformina, de orientar a tomar metformina? Então, em relação à alimentação, o alimento diminui um pouco a absorção da metformina. O que algumas pessoas podem pensar, isso será que é ruim? Porque se diminui a absorção, vai diminuir um pouco o efeito. Ao contrário, isso é até bom. O fato de diminuir a absorção, deixar mais lento, reduz os efeitos colaterais. Então, primeira dica prática importante aqui do vídeo. Dá metformina junto ou depois do alimento, que vai diminuir o efeito colateral do seu paciente. Após ser absorvida, ela começa a agir ativando lá o MPK, mas ela age de maneira muito lenta. Então, na hora que você começa a administrar essa medicação para o seu paciente, ela demora dias, às vezes até 2 semanas para fazer seu efeito. Então, outra dica prática aqui, não adianta fazer metformina para baixar agudamente a glicose. Tem gente que diz, a glicose está alta, vou usar metformina, que tem um impacto bom em relação à diminuição da glicemia. Tem, mas ela demora umas 2 semanas, então não vai adiantar muito fazer e esperar horas para poder cair. Então, isso não se faz. Então, se dá para o tratamento crônico do diabetes. E para o tratamento crônico, ela tem um impacto muito legal, reduz a glicada de 1,5% a 2%, é considerada uma medicação de alto impacto em relação à melhora do controle do diabetes. Então, isso aí é muito interessante para fazer, para iniciar o tratamento dos nossos pacientes. Então ela é absorvida, faz sua ação e ela tem a liberação renal. Ela sai através dos rins de maneira inalterada. Então ela não é metabolizada no organismo e sai de maneira inalterada. Isso faz com que, se eu tenho uma insuficiência renal, aumenta o risco de toxicidade, já que vai acumular mais a metformina. E a principal toxicidade é a acidose lática, pelo aumento do lactato. Por isso que é contraindicado utilizar quando o clearance de creatinina, a taxa de filtração glomerular, está menor que 30. A gente vai falar mais detalhes em relação a isso daqui a pouco. E quais as doses que vamos utilizar da metformina? Isso vai depender da indicação que a gente vai ter. Se eu indicar para o diabetes mellitus do tipo 2, que é a principal indicação da metformina, a gente geralmente começa 500 ou 850 miligramas uma vez ao dia, após a refeição, de preferência à noite. Por que à noite? Porque o fígado produz mais glicose durante o período noturno, então a gente vai já começar a bloquear essa produção de glicose noturna.
Então a gente começa depois de 7 dias, se o paciente tiver com boa tolerabilidade, não tiver náusea, não tiver enjoo, não tiver dor abdominal, a gente aumenta para 2, até chegar na dose plena. Em geral, a dose plena, a dose usual, vai ser 1 grama 2 vezes ao dia ou 850 miligramas 2 vezes ao dia. Mas pode chegar na dose máxima, que é de 2,55 gramas ao dia, isso dividido para melhorar a tolerabilidade do paciente. Existe também a versão prolongada, a versão estendida da metformina, que é o Glifage XR. A gente vai utilizar ele 500 mg uma vez por dia, vai iniciar. Depois de 7 dias, se não tiver efeitos colaterais, vai aumentar para 500 mg 2 vezes ao dia ou 2 comprimidos de 500 de uma vez. E daí vai aumentando até 2 gramas ao dia. Ele a gente pode dividir em 2 vezes ao dia ou pode dar os 4 comprimidos, ou seja, os 2 gramas todos de uma vez. Não tem problema, a liberação dele é estendida. Coisa interessante em relação a essa versão estendida que alguns pacientes falam e questionam é porque ele pode sair nas fezes. Isso não quer dizer que não foi absorvido. Então, o que sai é a cápsula dele. O conteúdo, o fármaco, foi sim absorvido. Então, orienta o paciente, olha, apesar de ter saído nas fezes, ele fez o efeito, não se preocupa que é assim mesmo. Em relação às doses para a função renal, preciso fazer alguns ajustes. Se tiver a função renal acima de 60, a taxa de filtração glomerular acima de 60, posso usar dose plena. Entre 60 e 45, alguns autores dizem que o máximo é 2 gramas, outros colocam que o máximo é 1,5 grama, então varia entre 1,5 grama e 2 gramas. Agora, entre 45 e 30, vai ser de 500 no máximo a 1 grama ao dia, e tem que ficar monitorizando, se estiver caindo a taxa de filtração glomerular, já para. E a taxa de filtração menor que 30, aí eu não posso fazer contraindicado o tratamento. Fora o tratamento do diabetes, existem algumas outras indicações para se fazer metformina, agora indicações off-label. Por exemplo, ganho de peso induzido por antipsicóticos. Pode usar, reduz um pouco esse ganho de peso, mas é indicação off-label. Para prevenção do diabetes mellitus do tipo 2, ou seja, naquela fase de pré-diabetes. Pode usar? Pode. Mas atividade física e dieta é melhor. Mas se não conseguir fazer ou não for o suficiente, dá para usar metformina. Lembrar que nesses pacientes o ideal é quando está acima... Não, volta. Das indicações off-label. Existem outras indicações que eu posso fazer a metformina além do diabetes. Entre eles, o ganho de peso induzido por antipsicóticos, reduz um pouco esse ganho de peso. Outra para prevenção do diabetes, naquela faixa do pré-diabetes. Mas existe em pacientes selecionados, em pacientes com pré-diabetes, mas com IMC acima de 35 e idade menor que 60 anos. Então, usar para todo mundo não vai ter um impacto tão significativo. Então, muita gente usa de qualquer maneira, qualquer pré-diabetes usa, mas o impacto é discutível. Outra coisa, para o diabetes gestacional, off-label também, existem alguns estudos, mas pode haver algum impacto para o crescimento fetal. Então, não é usado de maneira rotineira. Um outro assunto muito discutido para a síndrome do ovário policístico. Então, pessoal, muita gente usa, muita gente já usou, mas não é mais recomendado para infertilidade anovulatória nas mulheres com SOP, com a síndrome do ovário policístico. Pode usar se tiver pré-diabetes, principalmente IMC acima de 35, mas SOP em si, síndrome do ovário policístico, por si, não é mais indicação. Beleza? Em relação às contraindicações, se o paciente tiver alergia à metformina, claro, a gente não vai fazer. Se tiver uma disfunção renal importante, menor que 30 também não faz. Ou alguma situação de risco para acidose metabólica, por exemplo, paciente internado com insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, trauma, infecção grave. Ou seja, paciente grave a gente não faz metformina, então esqueça a prescrição de metformina na UTI, porque senão não deveria estar na UTI, ou a prescrição está errada. Então, para memorizar as contraindicações, as principais são essas. E os efeitos adversos? Aqui é preciso chamar atenção para os efeitos adversos gastrointestinais. Até 50% dos pacientes relatam algum efeito, seja diarreia, flatulência, náuseas, vômitos. Então tem algumas dicas aqui para dar para vocês para evitar esses efeitos colaterais. Então, quando você for iniciar metformina para o seu paciente, orienta aumentar gradativamente a dose. Como eu falei, a cada 7 dias aumentar um comprimido. Ah, mas com 7 dias ainda está com intolerância? Deixa 14, deixa 21, deixa um mês.
a metformina faz a ação dela muito lenta, não precisa ter pressa de escalonar a dose. O escalonamento rápido aumenta o efeito colateral. Um outro fator de risco para o paciente ter intolerância gastrointestinal à metformina é se ele já tem gastrite ou tem infecção por H. pylori. Então, se você sabe que o paciente tem alguma dessas situações, trata antes de começar a metformina para evitar esses efeitos colaterais. Beleza? Outros efeitos colaterais, mas são muito mais raros. Cardiovascular, o paciente pode ter rubor, palpitações, efeitos dermatológicos, pode ter alterações em unhas. Um outro efeito que vem chamando a atenção também é a deficiência da vitamina B12. Até 7% dos pacientes pode ter. Um outro efeito que alguns relatam é a hipoglicemia. Até curioso porque ela melhora a sensibilidade do organismo à insulina. A princípio, não aumentaria risco de hipoglicemia, mas se for associado a outras medicações, pode aumentar sim o risco de hipoglicemia. Fechou aqui então que eu falei os principais pontos para a gente conhecer da metformina, a maneira de escalonar a dose, o impacto que ela tem no peso, perde uns 2, 3 quilos naqueles pacientes com pré-diabetes, mas tem muito mais coisas para saber. E esta e muito mais informações está lá no aplicativo do Yellow Book, então não deixem de baixar, corre lá e baixa porque está gratuito por tempo limitado. Beleza? Então fechou aqui a metformina. Não esquece, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, pessoal!